Auditoria das urnas, o ministro Moraes deu 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar documentos. Vai, pode rodar. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou ao Ministério da Defesa que entregue as cópias de documentos sobre a eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano em apenas 48 horas. O ministro também determinou que a pasta deverá informar qual foi a fonte de recursos gastos com a auditoria. A decisão ocorre após um pedido apresentado pelo partido Rede, que argumentou que o presidente Jair Bolsonaro defendeu em uma live que a auditoria nas urnas fosse feita pelos militares e não pela própria Justiça Eleitoral. Na última semana, o Tribunal de Contas da União enviou um ofício ao Ministério da Defesa para que a pasta do governo federal encaminhe o resultado da auditoria feita com urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições de 2022. O argumento principal que deverá ser utilizado é o de que a pasta atendeu à resolução que diz que não cabe às entidades fiscalizadoras a realização da auditoria. E nesse sentido, a equipe técnica das Forças Armadas não fez auditoria nas urnas e se limitou a efetuar uma fiscalização do sistema eletrônico de votação naquilo que se está previsto nas normas baixadas pelo TSE. Muito bem. Moisés, me parece que o ministro Alexandre de Moraes está botando quente para cima. Bota aí, então, vai. Tá, então tá bom. Então, isso aí não pode não. Bota a Que isso, mediador? Começou com Moisés, só porque ele pediu para trocar, tá errado. Então vai lá. Não, senhor. Começa com Moisés. Não, mas ele não, senhor, não inverta a ordem a pedido, não. Que é isso? Não, tô aqui. Não. Senhores. Assim, tá feio isso. Não, se vocês ficarem desse jeito, aí vai ficar ruim. O senhor é o mediador. O programa aqui, aí então se chamou ele, que ele comece e terminar a resposta dele, o comentário dele. Eu pedi gentilmente, ele atendeu. Obrigado. E eu atendi, o Moisés, ok. Obrigado. Pode começar, Paulo. Bom, gente, é uma situação. Como é que eu vou auditar o inauditável, né? Em 2014, nós já tivemos uma auditoria muito forte em cima da eleição, né, que ficou super sem explicação do Aécio Neves. E depois de tudo que houve, a empresa, através, né, até no tribunal, né, da superior ali, prestou o relatório dizendo, gente, realmente é impossível auditar. É inauditável. Ninguém sabe o que foi digitado lá. Ninguém sabe se existe um programa que, quando ele percebe que tantos votos entraram para tal, coloca um pouquinho para outro. Ninguém sabe, isso é possível. Quando a gente fala disso, né, não é questão você é terraplanista, você não coopera, ou você está colocando desconfiança. Não é essa a realidade. A realidade é o seguinte, custava ter um impresso, custava ter uma maquininha que, quando você votasse, você visse o voto ali sendo impresso e depois ele caísse dentro de uma urna. Houve dúvida? Vamos contar. Ah, não, porque a eleição do Brasil tem que ser antes da meia-noite. Não, por quê? Que demorasse um mês para contar, não estou nem aí. O importante é que realmente quem ganhou, ganhou, e quem perdeu, perdeu. Pronto, acabou. Agora, vai colocar o Exército Brasileiro para fazer auditoria onde? Ele olhou ali, ele deu uma contemplada, ele reparou, ele ficou olhando para cá, olhando para lá. Não tem o que auditar. É inauditável. Essa é a grande realidade. E é uma pouca vergonha isso, gente. Arnaldo, sua vez, 1 minuto, por favor, porque eu estou atrasado aqui no roteiro. Por gentileza. Bom, primeiro eu quero dizer que a notícia que deram para vocês, quem criou o orçamento secreto foi Rodrigo Maia. Procure aí, pesquise. Porque quem criou foi Jair Messias Bolsonaro, projeto de lei do governo federal. E ele que repassa o dinheiro que paga. Procure aí. Eu não gosto de mentira. Tá? Podem procurar aí. Se for, eu me retiro. Se foi Rodrigo Maia, eu me retiro do programa agora. Rodrigo Maia concentrou nele, Buiu. Pelo amor de Deus. Ele concentrou no Congresso, ele tirou... Peraí, Bispo, você está sem câmera, Bispo. Aí calma. Fica difícil assim, gente. Vai lá, o Arnaldo, conclui. 1 minuto, porque eu estou atrasado no roteiro, por favor. Agora fugiu o teu foco. Não, você está falando do orçamento secreto, do Rodrigo Maia... Não, das 48 horas. Vai das 48 horas. Você falou que vai embora do programa, e nós vamos provar. Então prova. Eu só estou falando para você que
Eu venho no programa com a maior satisfação do mundo para poder oferecer um pouco daquele de conhecimento que eu tenho. E entrar no debate com o pessoal aqui sem coisa, mas eu não posso aceitar de forma alguma que passe informação errada para você que está aí fora. Tá? Só isso. Muito bem. Zezinho, sua vez. Olha, o ministro Alexandre de Moraes pediu 48 horas, porque todos nós sabemos que teve o imbróglio das eleições. E esse imbróglio vai ter uma apuração paralela, vai ter... Eu acho que não vejo. Aí agora criou-se. Nós estamos faltando aí nem 2 semanas mais para as eleições. Eu acho que isso era tema para ser depois das eleições, para ser discutido, ser debatido. Isso, na verdade, só vai produzir aqui matéria, conteúdo para a gente estar debatendo. Eu acho que não era o momento. Mas as Forças Armadas era para também, já que o ministro Paulo Sérgio, que gritou tanto, que pediu, que já que as Forças Armadas foi convidada por ministro Barroso, criou toda aquela celeuma e agora vai participar. Já que participou, diz qual foi a participação. Olha, só tive uma participação no quesito fiscalizador, que fiscalizou, só tive... E vai com transparência e fala. Porque o que me parece que o Alexandre de Moraes está cobrando nessas 48 horas é que eles apresentem um relatório que eles participaram para dizer se as urnas são seguras ou não, se o processo eleitoral que eles tiveram acesso na sala secreta, se existe ou não, como é que é. O povo brasileiro precisa dessa resposta. Eu não vejo nenhum problema. E diz até aonde foi a fiscalização. E se fez toda a fiscalização das eleições. É simples. 48 horas, o período é desnecessário. Era depois, quando fechasse o segundo turno. Moisés, 1 minuto, por favor. Eu deixei os meus colegas falarem aí, porque eu queria ver se eles tinham lido o tema e tinham acompanhado a nota aí das Forças Armadas. Mas, pelo visto, eles acompanharam o que estava na matéria. As Forças Armadas já disse que não tem nenhum relatório para entregar para Alexandre de Moraes, porque eles não fizeram nenhuma auditoria. A participação das Forças Armadas foi tão somente acompanhar o pleito. Tão somente isso. Eles não fizeram auditoria no sistema de urna ou de votação. Essa foi a nota já do Ministério da Defesa. Então, não tem nada para falar. Alexandre de Moraes pergunta quanto foi pago, quanto pagaram. De onde veio o dinheiro? De onde veio o dinheiro com palhaçada. A Ministério da Defesa já disse. A nossa participação foi tão somente aquilo que o TSE convidou. Se limitou ao convite de acompanhar. Nós apenas acompanhamos o sistema eleitoral. E, segundo hoje, antes de vir para cá, eu acompanhei na CNN, o alto escalão do Exército disse que só entregará o relatório no final do segundo turno. Muito bem. Herbert, você quer falar agora ou quer continuar no celular? Eu vou falar agora. Você escolhe o horário que fica melhor para você, já que você se incomodou com o seu colega aqui. O Moisés, ele se perde na fala. Primeiro ele disse que não tem relatório e no fechamento da fala dele... Relatório do acompanhamento e não de auditoria. Não seja, você é um cara que diz que é professor. Então você tem que saber, no mínimo, o que é um relatório de uma auditoria e um relatório de um acompanhamento. Se você não sabe, interrompi, aí fica Moisés, difícil. Depois você perde a parte, Moisés. Tá bom, se acalme. Você está nervoso. Desculpe. Você fala primeiro que não tem relatório. Aí depois, no final das... Vou começar de novo, telespectador. Primeiro ele fala que não tem relatório. Aí no fechamento da fala dele, ele disse que o relatório vai ser entregue pelas Forças Armadas ao final do segundo turno. Ele está confuso, esse rapaz, esse cidadão. Eu acho que talvez, né, seja o que ele está encontrando na rua, se deparando na rua, né, quando conversa com o eleitor e sabe, né, o que pode acontecer no dia 30 de outubro. Mas vamos lá. Com relação ao relatório das urnas, se tem ou não tem, vai ter que ser apresentado o álcool. Porque o tempo todo, o bolsonarismo, né, e o presidente Jair Bolsonaro colocou as Forças Armadas, né, desviou a sua função, que é de proteger a nossa soberania nacional, para ser um poder moderador das eleições. Totalmente errado. E os generais acompanharam, sim.
estiveram na sede do TSE, estiveram na sala secreta, como diz, né, que não existe sala secreta, estiveram acompanhando os resultados, estiveram verificando os resultados eleitorais, foi tudo explicado. Então, é preciso, né, informar, sim, né, o resultado dessa inspeção, que houve sim inspeção. Por que não produzir um relatório? Produza. O relatório está pronto. Eles sabem que não tem, né, falha no sistema eleitoral. Eles sabem que o sistema eleitoral brasileiro, entendeu, não teve nenhuma violação. O resultado foi rápido. A eleição ocorreu tranquila em todo o país, apesar da eleição polarizada, né, apesar das ameaças que se teve e das simulações de atentados que está se tendo, entendeu? A gente vê que há uma necessidade de apresentar, sim, esse relatório. Corretíssima a ação do Partido Rede e corretíssimo o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, o Arnaldo pediu 30 segundos e o Moisés também. Vai, Arnaldo, 30 segundos, porque eu, de novo, vou dizer que eu estou atrasado com o meu roteiro. Vai. Olha, faltam ainda quase 40 minutos para o final do programa. Eu lanço um desafio e uma aposta aqui com o Moisés. Se foi Rodrigo Maia... Eu tenho a ver com isso? Se foi Rodrigo Maia que criou o emendão secretão, eu me retiro do programa. Você se retira do programa quando você acusou o Rodrigo Maia? Eu não estou vendo nenhum acordo contigo. Falou. Meu Deus do céu. Quem falou Rodrigo Maia fui eu. Então eu faço essa aposta contigo. Deixa eu falar para você, não. Um dos dois retira do programa. Aposta. Peraí. Vamos conversar. Não, senhores, vamos conversar. Senhores, joga aqui, joga para mim. Tá feito. Conclui, por favor. Não, tá fazendo aposta. Então, se for o Paulo, eu faço uma aposta com ele. Você vai ter 30 segundos. Não, se for o Paulo, eu faço a aposta. Um dos dois. Se for Rodrigo Maia, tenha gentileza, a decência, porque mentiu pro povo, retire do programa. Ninguém mentiu, não. Vai lá, Paulo, 30 segundos. O orçamento secreto foi criado em 2019. Foi criado em 2019. O problema é o seguinte, o orçamento não era nem secreto, o orçamento 2019 foi votado tudo. Orçamento sempre teve, Paulo. O direito sempre teve, o PT teve, não. A Dilma fez, o Temer fez. Emenda de relator nunca o Lula teve. fez demais, até fora do orçamento. De relator nunca teve. O que aconteceu? Essas emendas do relator, quem negocia sempre foi o Palácio do Planalto. Só que o Rodrigo Maia entrou e deu um jeito de amarrar a coisa dentro do plenário. Hoje o plenário tem um domínio total sobre a verba. Seria muito bem, tanto é que mais de 14 deputados do PT, 14 deputados ganharam muita verba. Inclusive a Tebet recebeu verba também. Não recebeu, então, usou a verba do orçamento secreto, que não é secreto, é falácia, gente. Nossa. Isso é uma conversa. E quem faz isso hoje, quem domina isso, é os deputados, é o Planalto, não tem nada, aliás, é os deputados, é a Câmara de Deputados, não tem nada a ver com a minha proposta. Não tem nada a ver com o presidente. O presidente perdeu esse poder porque Rodrigo Maia fez uma arapuca ali e trouxe tudo para ele. Por isso que o pessoal diz que o orçamento, não o orçamento é uma coisa. Orçamento todo o presidente fez. Sempre houve essa verba. Sempre teve as emendas. O problema é que quem criou o orçamento secreto foi o Rodrigo Maia. Isso aí é certeza. Muito agora bem. mesmo, você fala isso. Foi ele que criou. Foi ele que criou. Diretor, e outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Diretor, O que é o orçamento, gente? muito bem. Os microfones estão cortados. Deixa eu falar, pô. Antes você tá falando. Quem perder, retira do programa. Senhores, os microfones estão cortados. Os microfones estão cortados. Se você vai concluir, Paulo, eu vou dar os 15 segundos para você concluir. Eu concluo. Senão vai entrar o comercial. Eu concluo. Por favor. O que é um orçamento, gente? O orçamento nada mais é do que uma emenda. O que é uma emenda? A pessoa vai lá, existe que foi liberado 100 mil reais para saúde. Ele vai lá, desde que 50 mil venha para o João Paulo. É assim que funciona. Muito bem. Então vamos lá. Antes de eu chamar o Merchan, eu vou, como eu tinha dito antes, o Moisés havia pedido 30 segundos. Então, Moisés, como eu sei que você é muito educado e disciplinado, por gentileza, ocupe os seus 30 segundos. Obrigado, mestre. Eu não vou dizer que o professor tem problema cognitivo de interpretação de texto. Uma coisa é um relatório de auditoria, outra coisa é um relatório
que ele foi chamado para participar. São coisas distintas. Outra coisa é o Alexandre de Moraes, que passou vergonha, deu 48 horas de prazo, e quando eu vim para cá para o debate, a CNN estava dizendo que já tinha conversado com a alta cúpula do Ministério da Defesa, e o relatório só será entregue no final do segundo turno. Então, aí o ministro Alexandre de Moraes passou vergonha várias vezes, só hoje, com essa questão aí das Forças Armadas. Olha, Cícero, deixa eu contribuir aqui. Em 2015, peraí, em 2015 foi aprovado pelo Congresso a emenda do relator. Aí teve aquele imbróglio lá com a Dilma e tudo. Aí em 2019 retornou em 2019, mas foi criado em 2015. Não, peraí, gente. Foi criado em 2015. 2019, realmente, mas foi o Congresso Nacional. Não é o Rodrigo Maia, é o Congresso. Mas o Rodrigo Maia ele era o presidente da Câmara. Ele era o presidente mas da Câmara. foi retomado. Mas foi em 2015 a emenda do relator. Quem é o relator do orçamento? Destina a emenda. Foi 2015. Quem mandou o decreto-lei? Não, aí foi em 2019, você tem Quem razão. mandou o decreto-lei? Quem foi que mandou o decreto-lei? Não, aí da foi Câmara o do Rodrigo Maia. Bolsonaro. Pronto! Sim, mas foi em 2015, Buiu. Bom, senhores, Congresso não Ô, Zezinho, podemos continuar olha com só. o programa?